Vamos lá, pessoal, resolver mais um aqui que diz o seguinte: para chegar à universidade, um estudante utiliza um metrô e depois tem duas opções: seguir um ônibus percorrendo 2 km ou alugar uma bicicleta ao lado da estação de metrô e percorrer 3 km pela ciclovia. Tá. O quadro fornece as velocidades médias do ônibus e da bicicleta em quilômetros por hora no trajeto metrô-universidade. Aí ele dá uma tabela com os dias da semana e com a velocidade média de cada um dos transportes, né? Ônibus e bicicleta. E aí ele diz, a fim de poupar tempo no deslocamento, ou seja, poupar tempo, o que ele quer dizendo que quer poupar tempo? Ele quer saber o tempo menor, né? Então, ó, ele quer o tempo menor, não quer tempo maior. Em quais dias o aluno deve seguir pela ciclovia? Ou seja, em quais dias o aluno tem que pegar a bicicleta? Ele tem que ir de bicicleta em vez de ônibus. Ou seja, em quais dias o tempo de percurso, desse percurso que ele vai fazer, em quais dias vai ser melhor pegar a bicicleta, em quais dias o tempo da bicicleta vai ser menor do que o tempo do ônibus. Essa é a pergunta. Para isso, vamos analisar o que é a velocidade. Aqui ele está falando que essas grandezas aqui são as velocidades médias de cada um dos dias, do respectivo dia, do respectivo transporte. Tá? Se você for perceber, a velocidade é uma coisa no formato km, tem um traço h, ou seja, quilômetro por hora. Então ele está falando para a gente que velocidade é quilômetro. Esse traço aqui assim é como se fosse embaixo aqui, tá? Por exemplo, quando a gente falar 2 sobre 4. Isso aqui é a mesma coisa que a fração 2 sobre 4, tá? É só uma outra notação de fração. Então, ele está falando que a velocidade é quilômetro por hora, né? Ele está falando que essa é a unidade de medida. Só que quem que é medido em quilômetro? Uma distância, né? Uma distância é medida em quilômetro. E quem que é medido em hora? Um tempo, né? Ou seja, velocidade, então, é distância, que a gente vai chamar só de d, né? Por tempo. Tá. Se esse tempo passar multiplicando para esse lado, ou eu multiplicar os dois lados por t, por tempo, né? Eu tenho como entender dessas duas formas, vai ficar v vezes t igual a d. Ou seja, velocidade vezes tempo é igual a distância. Se eu passar essa velocidade dividindo, vai ficar t é igual a distância sobre velocidade. Ou seja, para eu achar o tempo, eu tenho que pegar a distância e dividir pela velocidade. Aplicando essa ideia aqui para esses tempos aqui, vamos separar, fazer certinho, ó, separar os dias, segunda-feira, vamos ver. Segunda-feira, o ônibus, vamos analisar o tempo do ônibus, vamos chamar de TO, T de ônibus. A gente tem que pegar a distância que eu tenho que percorrer com o ônibus, que é 2 km, aqui, ó, e dividir pela velocidade dele, 9. Perfeito? Simplificando isso daqui, dividindo por 2 em cima e embaixo, vai ficar 1. 9 dividido por 2 é 4,5. Né? Agora vamos fazer a mesma coisa para a bicicleta. A bicicleta, eu tenho que pegar a distância que eu vou percorrer com a bicicleta, isso aqui que é 3 km, e dividir pela velocidade, que é 15. Dividir em cima e embaixo por 3 vai ficar 1 sobre 5. Agora ele quer saber qual dessas frações aqui é menor, né? Dá um resultado menor, que é o que ele quer um tempo menor. Como que a gente pode fazer isso? Resolver essa divisão? Não. Se a gente pega e tem uma fração, vamos supor, eu tenho uma fração 1 sobre 15 e outra fração 1 sobre 20. Essa fração aqui ela é menor. Por quê? Porque quando eu divido por alguma coisa maior, eu estou dividindo em mais partes. Vamos supor que eu tenho uma pizza e eu estou dividindo primeiro com 10 pessoas. Vai dar, vamos supor, se estou dividindo com 10 pessoas e cada um come a mesma quantidade, as pessoas vão comer mais pizza do que se estivesse dividindo com 20 pessoas ou com 30 pessoas. Então, ou seja, por quanto mais coisas eu divido, vamos imaginar que isso aqui fosse pessoas, por quanto mais pessoas eu divido uma determinada coisa, uma mesma coisa, menor é esse resultado. Ou seja, quanto maior o denominador da fração, menor é o resultado da fração. Então, se a gente for comparar essas duas frações aqui, 1/5 e 1 sobre 4,5, o que tem denominador maior vai dar um resultado menor, ou seja, inversamente proporcional.
Então, eu quero saber o tempo menor desses dois aqui, então a gente pode dizer que é o tempo de B, né? Tempo da bicicleta. Ou seja, a bicicleta é mais vantajosa na segunda-feira. Então a gente já pode tirar aqui das alternativas todas que não tem segunda-feira. Por exemplo, aqui, ó, que não tem segunda-feira. Aqui não tem segunda-feira. Aqui não tem segunda-feira. Aqui, vamos perceber. Aqui ele fala de segunda, aqui de quinta, só sobrou essas duas alternativas, né? Aqui de quinta, aqui de quarta, aqui de sexta, aqui de sexta. Então eu vou ver o tempo de sexta para comparar? Não, porque aqui tem sexta e aqui tem sexta. Eu vou ver algum que dê para eu excluir uma das alternativas e já matar a questão. Então eu vou vou ver quarta ou quinta. Tanto faz uma das duas, né? Porque uma está presente aqui e a outra não está presente lá, uma está presente aqui e a outra não está presente lá. Eu vou ver a de quarta. Que as contas parecem ser mais fáceis. Quarta-feira. O tempo de ônibus na quarta-feira, eu tenho que pegar a distância que o ônibus percorre, que isso não muda, 2 km, e dividir pela velocidade aqui do ônibus na quarta-feira, 2 sobre 15. Isso aqui simplificando, né? Certo, 2 sobre 15. Dividindo isso embaixo por 2. 15 dividido por 2, vamos ver, dá 7,5, né? 7,5. E o tempo de bicicleta na quarta-feira, que está aqui, é 24. Então é 3 sobre 24. Isso aqui vai dar, vamos ver, vai dar 1 sobre 8, né? 1 sobre 8. Isso. 1 sobre 8. Então aqui a gente tem que ver qual que está no denominador maior. Aqui, né? Então o tempo da bicicleta é menor na quarta-feira. Então a nossa resposta vai ter quarta-feira e não quinta, né? Porque aqui, ou talvez tenha, na verdade não tem quinta, porque não estaria presente aqui. Então a nossa resposta é a alternativa C. As segundas, quartas e sexta-feira eu sei que vai estar, por causa que está presente aqui também, então eu sei que está certo. Perfeito? Então essa é a resposta, alternativa C.